amigos que estão aqui conosco nessa manhã, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 5. Você que nos visita, nós estamos fazendo a exposição desse livro, desta palavra inspirada do nosso Deus, aos domingos pela manhã. Então nós vamos atentar para esse texto nesse instante. Eclesiastes capítulo 5, os 7 primeiros versículos, eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e os irmãos vão dessa forma acompanhar. Por favor, prestem atenção. Assim diz o santo Deus em sua santa palavra: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, e nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Oremos, irmãos. Pai, mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor por mais uma manhã que temos, por mais um princípio de semana, por este bendito dia do Senhor, no qual nos reunimos. Obrigado, ó Deus, porque impelidos pelo Teu Santo Espírito aqui fomos trazidos, ó Deus. Muito obrigado, então, porque temos este encontro já nesta manhã com o Senhor, com vistas, ó Deus, à Tua glória. E não apenas por meio das orações, não apenas por meio das canções que aqui cantamos, e nas quais também somos privilegiados de poder abrir a nossa boca e falar com o Senhor, mas principalmente porque o Senhor abre a boca e fala conosco pela palavra. Então, mais uma vez, a nossa súplica é que o Senhor, ó Deus, abra a boca, pela palavra, fale conosco e incline, ó Deus, os teus filhos a glorificarem o Senhor através do seu testemunho de vida, através da palavra, da prática da palavra. Nos auxilia, ó Deus. E nesta manhã também, Senhor, nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 5, versos de 1 a 7, que foi o texto que li, é um texto único em Eclesiastes, porque ele foca, diferentemente quando a gente olha para o texto, a gente pode achar alguma outra coisa diferente, mas ele foca impressionantemente na adoração do templo. E perceba que muitos vêm à igreja, caminham para as suas igrejas nos domingos pela manhã, ou mesmo durante a semana, e fazem isso muitas vezes sem a reverência adequada. Alguns, por exemplo, estão vindo para a igreja por uma questão de costume. Outros vêm para a igreja por uma questão de superstição. Outros vêm para a igreja porque para eles aqui é um meio de entretenimento. E outros vêm para a igreja não apenas para serem vistos, mas também para serem ouvidos. E por que eu estou introduzindo esse sermão com isso, irmãos? Porque essa era uma realidade também em Israel. As pessoas naquela época estavam indo ao templo, contudo, elas não se aproximavam de Deus com reverência. Então, qual era o problema? A adoração tinha se tornado mera formalidade para aquelas pessoas. E perceba que nós sabemos pela Escritura, irmãos, que Deus amaldiçoa, Deus pesa a sua mão sobre aqueles adoradores que não se chegam a Ele de maneira alguma, de forma apropriada.
Um exemplo disso são as palavras que nós temos registradas em Malaquias, no capítulo 1, verso 14. Onde, em vez de abençoar aqueles que perante chegam para adorá-lo, Deus, na verdade, o julga. E diz o texto: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Veja que contra esse pano de fundo agora, aqui em Eclesiastes, o pregador ele dá a Israel uma série de ordens sobre a sua conduta, sobre a sua postura na adoração diante de Deus e naquilo que diz respeito ao templo. A sua casa de adoração, a sua casa de oração. E ele vai começar logo argumentando que adorar a Deus requer cuidado e santa reverência. Adorar a Deus requer cuidado da nossa parte e santa reverência. E veja que ele vai desenvolver esse tema, pelo menos, falando de 4 coisas, nos dando 4 informações, seguindo 4 direções ou regras que devem ser observadas por cada um de nós. E a primeira delas: para adorar a Deus com cuidado e santa reverência, devemos entrar no lugar de adoração para ouvir, irmãos. Para ouvir. Ele começa no verso 1 dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, tenha cuidado quando você entra no templo. Tenha cuidado quando você entra aqui nesta casa de oração. O que você deve pensar, irmãos, no que você está prestes a fazer, ou seja, você está vindo à igreja. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. E isso por si só deve nos fazer compreender que nós não estamos fazendo aqui uma visita social a alguém. Nós não entramos nesta casa de oração, nem muito menos quando Israel ia ao templo, para travar algum tipo de conversação com alguém, não, irmãos. O próprio salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, nós estamos indo à casa do Senhor. Você está indo se encontrar com quem? Com o Criador, com o Rei. E a imagem é de que o Rei aqui, ele abaixa a sua cabeça. Ele vem a você para se encontrar com você. É exatamente isso que Deus deseja. Quando nós recebemos a santa convocação para o culto, para estarmos na casa de Deus, para adorarmos a Deus, Deus está se abaixando para se encontrar conosco. E aí o pregador diz, diante disso, guarda o pé. Isso automaticamente precisa nos conectar a pelo menos 2 situações na Bíblia. O encontro de Josué, um pouco mais adiante, não é? Quando ele se encontra com o Senhor ali, com o anjo do Senhor, que está com a espada desembainhada, ou seja, para mostrar que naquela luta ali em Jericó, Deus estaria à frente dos exércitos, lutando nas esferas espirituais, mas mais especificamente no encontro de quem? De Moisés com Deus na sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é o quê? É santo, porque a presença de Deus o fez um lugar santo. Hoje nós estamos reunidos, irmãos, neste templo de oração, nesta casa de Deus, e ele se torna santo nesse exato momento. Por quê? Porque a igreja está aqui, porque Deus está nesse lugar. E é necessário então que nós tenhamos o quê? Santa reverência, nós guardemos o pé. E o que significa isso, irmãos? Ele vai explicar na sequência do verso 1, logo em seguida. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. Deixa eu lembrar algo para vocês, irmãos. Lá no templo, enquanto os sacrifícios eles eram oferecidos a Deus, o silêncio era algo que marcava o templo. Era algo que marcava a congregação. Era algo marcante naquele momento, naquela atmosfera. E isso tinha o seu propósito, irmãos. Era para servir na nutrição, ou seja, o sentimento da presença divina no meio do povo e a própria receptividade humana para com Deus por meio dos homens. E aí, diante desse silêncio agora, o que é que o sacerdote fazia? Ele lia a lei de Deus, ele proclamava essa lei, ele explicava essa lei, ele aplicava aquilo que era lido à vida do povo. E então ele encerrava fazendo orações, e o povo fazia o quê? Aí o povo irrompia, ele parava de ouvir, e ele irrompia com cânticos de louvor a Deus. E então o sacerdote terminava ali com uma bênção de Deus sobre o povo. Então qual era o princípio?
em primeiro lugar? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Quem eram esses tolos? Eram aqueles, irmãos, que estavam apresentando sacrifícios inaceitáveis a Deus. Quando eles apresentavam a Deus as coisas que nem mesmo eles poderiam aproveitar para si mesmos, ou seja, para utilizar para si mesmos. Animais cegos, animais coxos, animais doentes, e Deus se ira contra isso. Mas não apenas contra isso, eles eram tolos, porque eles acreditavam que, inclusive, em seus sacrifícios, automaticamente eles apagavam seus pecados, eles recebiam o perdão da parte de Deus, sem inclusive a necessidade de arrependimento. Tanto é que estudiosos, teólogos, quando vão comentar esse texto, dizem então que esses sacrifícios, essencialmente, eram sacrifícios ímpios, que mereciam, na verdade, não os bons olhos de Deus, o bom tratamento de Deus para com o seu povo, mas a ira de Deus sobre eles. No fim do verso 1, o pregador ainda diz assim, olha, eles não sabem que fazem o mal. Agindo, na verdade, eles têm uma falsa impressão de que estão fazendo o quê? O bem para Deus. Mas quando, na verdade, eles estão fazendo o mal, até mesmo quando vão à casa de Deus. E aqui é um princípio interessante, irmãos. Nós devemos estar na casa de Deus, antes de mais nada, para ouvirmos a Deus, ou seja, aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque você vai folhear as Escrituras e muitas vezes você vai ver o próprio Deus dizendo ao seu povo, ouve, Israel, a instrução do teu Deus. E aqui há um princípio, quando nós não entramos com reverência na casa de Deus, e não pense que isso é diferente para nós, irmãos. O era no templo e o é para nós. Há uma plena possibilidade, uma real possibilidade de que cultuando a Deus nós estejamos pecando contra Ele. O que foi que Jesus disse, irmãos? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O apóstolo Paulo, mais adiante, escreve, a fé vem pelo ouvir o quê? A pregação, a palavra de Cristo. Tiago, servo do Senhor, também nesta mesma perspectiva diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então nós devemos nos aproximar do Senhor em sua casa de oração, na casa de Deus, em primeiro lugar, para ouvir a Deus. Mas há uma segunda coisa nesse texto, irmãos. Para adorar a Deus com cuidado e santa reverência, nós devemos entrar no lugar de adoração, moderando também as nossas palavras. Não é só para ouvir, mas quando as nossas bocas se abrirem para o Senhor, nós devemos ter palavras o quê? Moderadas. Na verdade, o texto aqui são palavras poucas, são poucas palavras. Versos 2 e 3. E vejam que esse segundo princípio agora, estabelecido nos versos 2 e 3, irmãos, ele está mais diretamente ligado à perspectiva da oração. Então veja o que ele escreve no verso 2. Não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. O ponto aqui, irmãos, é que nós não devemos ser precipitados com a nossa boca. Não devemos ser rápidos para falar. Isso nos lembra de alguns cultos por aí, né? O pessoal fala, e depois ainda fala um pouco mais. E quase não se ouve de fato Deus falando por meio da sua palavra. Então ele está dizendo que nós não devemos ser rápidos para falarmos, inclusive quando nós estamos tecendo as nossas orações diante de Deus. Veja que a exortação ou a instrução aqui é para sermos o quê? Moderados quando nós falarmos diante de Deus. E ele dá uma razão para isso. Porque Deus está nos céus e nós estamos aonde? Na terra. Quando o pregador coloca esse argumento aqui, irmãos, ele nos lembra, na verdade, a tremenda distância que existe entre Deus e nós. Ele nos mostra a grande superioridade de Deus diante de nós. Ele está dizendo que este Deus, que é infinitamente maior do que nós, é o Rei Criador Todo-Poderoso.
E por essa razão nós devemos controlar a nossa língua quando nós nos encontramos com esse Deus na perspectiva de oração, de adoração e oração. Nós mostramos reverência a esse Deus quando nós não somos o quê? Rápidos para falar. E veja que aqui para o pregador, irmãos, o ato supremo de impiedade, naquilo que diz respeito à adoração a Deus, é a presunção de que a pessoa que está na posição de controle não é Deus, mas o homem. Este, quando fala na perspectiva de adoração a Deus, ou em sua oração ao Senhor. Então veja aqui, a primeira orientação é o quê? Ouvir a Deus. A segunda orientação é, sejam poucas as tuas palavras. E aí ainda no final do verso 2, ele ainda reforça esse segundo argumento, falando de um provérbio, utilizando um provérbio no verso 3. Porque ele diz assim, porque dos muitos trabalhos vem o quê? Os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Esse provérbio, irmãos, nada mais, nada menos, serve para fazer o quê? Enfatizar que muitas preocupações nossas, dos adoradores, levam a muitos sonhos. E veja, um segue o outro. Preocupações levam a sonhos, ou seja, é uma consequência natural. Assim também a voz do tolo, como consequência natural, vai levá-lo a palavras nécias, fúteis, vazias, sem fundamento diante de Deus. Mais uma vez eu apelo aqui para o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E ele vai dizer, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão o quê? Ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. E segue-se a oração. Irmãos, através das suas instruções, como o pregador faz lá no Antigo Testamento, Jesus nos lembra com quem nós estamos falando, irmãos. Deus está nos céus e nós estamos na terra. Mas para adorar a Deus com cuidado e santa reverência, devemos entrar na adoração com a intenção de manter também os compromissos que fazemos com Deus. Então veja, nós ouvimos, nós moderamos a nossa boca, as nossas palavras, mas nós também fazemos o quê? Cumprimos os nossos votos. Os versos 4 a 6, verso 4, o pregador argumenta então dizendo o seguinte, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Veja que, a gente lendo esse texto, e até aqui os argumentos do pregador, já deu para perceber que Deus não se agrada de quem? De tolos. Deus não tem prazer neles. Por essa razão, irmãos, a nossa adoração para com um Deus Todo-Poderoso deve ser alicerçada em quê? Não em tolices, não em coisas vãs e fúteis, mas em sabedoria. E veja que o ponto aqui é de que somos sábios quando não demoramos em cumprir um voto feito a quem? A Deus. Você vai se lembrar que a menção aqui é feita lá, a lei de Deus em Deuteronômio capítulo 23. Você pode ler isso depois em sua casa. E ao fato de que uma vez que sendo feito um voto, podem ter a plena convicção disso. Deus vai requerer o voto de cada um de vocês. Veja, o voto geralmente era uma promessa condicional feita a Deus. Se Deus fizer algo, o adorador faria o quê? Algo para Deus. Um dos bons exemplos bíblicos que nós temos disso, irmãos, é o voto feito por quem? Por Ana. Vocês lembram lá, em 1 Samuel capítulo 1, verso 11, o que é que Ana queria? Ana queria que Deus desse filhos a ela. E perceba que quando Deus responde à oração daquela mulher, ele responde com a concepção e o nascimento de quem? De Samuel. Ela fez um voto a Deus. Ela iria consagrar esse filho a Deus durante todos os dias da vida desse filho. E aí, irmãos, o Senhor cumpre então a sua promessa a ela e ela cumpre os seus votos. Ela de fato entregou o seu filho a quem? Ao Senhor. Ela o entregou ao serviço. Ela devolveu essa criança ao Senhor por todos os dias da sua vida.
Mas, irmãos, geralmente o que é que nós temos? Nós temos uma nota triste. Qual é? Adoradores, eles são tentados a não cumprirem os seus votos depois que Deus atende o seu pedido. Não é assim? Nós temos vários exemplos de pessoas que fazem votos, fazem promessas a Deus, e quando recebem a bênção dessas promessas, quando Deus atende, o que é que elas fazem? Elas não cumprem os seus votos, elas não cumprem as suas promessas, elas não mantêm a palavra que elas penhoraram diante do Senhor. É por isso que o pregador continua nesse texto, ele diz assim, então é melhor que você não faça um voto, do que se você fizer, você não cumpra. E mais uma vez eu apelo para um outro exemplo bíblico, lá no Novo Testamento. Você conhece esse texto lá em Atos, quando a ira de Deus consumiu quem? Ananias e Safira. Eles fizeram uma promessa de que venderiam uma certa propriedade e dariam todo o dinheiro a quem? À igreja, ao cuidado dos apóstolos, para que esses pudessem suprir a necessidade dos pobres, daqueles que estavam precisando. E nós conhecemos a história. Foi o que eles fizeram. Eles mentiram para Deus, eles não cumpriram um voto diante de Deus. E nós sabemos o resultado disso. Eles foram fulminados pelo próprio Senhor. Então, irmãos, quando nós penhoramos a nossa palavra, quando nós, inclusive, chamamos o próprio Deus para testemunhar isso, porque é a nossa relação com o Senhor, isso é extremamente sério. Não é coisa para a gente brincar. Jesus, lá na sua época, irmãos, ele acusou os fariseus, ele acusou os escribas, por fazerem, inclusive, distinções entre votos. Alguns poderiam ser cumpridos, outros poderiam não ser cumpridos. E qual foi o resultado disso? Que foi que Jesus disse a eles? De modo algum, jureis nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do quê? Do maligno. Você sabe qual é a nossa postura como igreja, a nossa visão como igreja diante disso? É a mesma postura de seriedade do pregador. Ele vê isso como algo que é tão sério, que ele ainda continua no texto, reforçando essa preocupação com uma orientação final no verso 6. Olha o que ele diz. Não consintas então que a tua boca te faça culpado. E nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi o quê? Inadvertência, ou seja, que foi um erro. O que ele está provavelmente se referindo aqui é às pessoas que faziam votos para serem pagos com uma certa quantia lá para o tesouro do templo. E aí, quando eles deixavam de pagar, o que é que acontecia? Ou o sacerdote, ou alguém enviado pelo sacerdote, ia lá, fazia uma visita para essas pessoas e lembrava, olha, você fez um voto, cumpra, ou seja, pague. E essas pessoas, então, faziam o quê? Elas diziam que o seu voto foi uma inadvertência, ou seja, eita rapaz, quando eu fiz esse voto para Deus, eu errei. Eu não estava pensando direito quando eu fiz esse voto para Deus. Eu me enganei quando eu fiz esse voto para Deus. Eles alegavam que o voto não havia sido intencional. Então essa era a conduta de um tolo. Por isso o pregador diz, por que razão então se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir todas as tuas obras? Por que Deus se iraria? Porque Deus pune as pessoas por não cumprirem os votos. E as punirá por suas desculpas esfarrapadas. E aí ele chega à conclusão e ao seu argumento final, de que para adorar a Deus com cuidado e santa reverência, devemos entrar na adoração, irmãos, com extremo respeito a Deus. Ele diz, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Veja que a primeira parte desse verso parece ser um outro provérbio, irmãos, que reforça
a orientação de que não devemos deixar que a boca nos leve ao pecado, como muitos sonhos são vaidades, isso é vazios, assim também há uma multidão de palavras na adoração, isso é futilidade também, isso é vazio. Então a ideia aqui, irmãos, é que até mesmo a nossa adoração a Deus, ela pode ser uma adoração sem substância, por causa de muitas palavras que às vezes nós utilizamos. E como consequência disso, o pregador então ele dá uma última e definitiva ordem. Qual é? Teme a Deus. Ou seja, em vez de usar de futilidades, em vez de ser vazio diante de Deus, o pregador mais uma vez está enfatizando que o temor do Senhor é o princípio do saber. Lembra lá do livro de Provérbios? E quando ele faz essa aplicação aqui, o que ele diz? Que o temor do Senhor é o princípio da adoração. Nós adoramos a Deus com santa reverência quando nós entramos perante a sua presença, na sua casa, temendo a Deus. Não é ter medo, não ficarmos aterrorizados na presença de Deus, mas termos uma santa reverência por Ele. E que dessa forma, sim, compareçamos à sua santa presença. Vocês vão se lembrar, irmãos, de Jesus, ele ficou irado quando ele viu que os átrios do templo haviam se tornado o quê? Uma casa de salteadores. Ele diz, a minha casa, na verdade, é uma casa chamada casa de oração. Porém, vocês transformaram ela num covil de salteadores. Percebam a ênfase de Cristo quando ele fala sobre isso. A minha casa será chamada casa de oração. Qual é a conclusão a que o pregador chega? E nos faz entender, irmãos. Devemos adorar a Deus com cuidado e santa reverência. E isso nos fará guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus. A reverência nos fará chegar para ouvir em vez de falar como tolos. A reverência diante do Senhor, o temor de Deus, impedirá de sermos precipitados quando falarmos com o Senhor. A reverência, ela vai nos impulsionar a cumprir quaisquer promessas que tivermos feitos a Deus e nos fará abandonar, inclusive, as nossas desculpas esfarrapadas porque nós não cumprimos. Em suma, irmãos, a reverência fará com que a nossa adoração seja verdadeiramente impressionante diante de Deus e agrade a Deus. Mas de que maneira isso nos atinge? Que implicações isso tem para nós, irmãos? Eu quero citar algumas. Irmãos, quando a gente vem aqui adorar a Deus, tudo aquilo que nós apresentamos a Deus, na perspectiva da sua adoração, deve ser aprovado pela Escritura. Deve fluir da Escritura. Nós precisamos ouvir as instruções para fazermos segundo Ele ordena. Se nós não ouvirmos, nós faremos como muitos, seremos irreverentes, tolos. Então a gente precisa o quê? Fazer segundo as instruções. E para fazer a gente precisa o quê? Ter ouvidos para ouvir. Considerarmos as palavras do Senhor. E como consequência nós evitaremos o pecado naquilo que diz respeito à adoração a Deus. Por exemplo, o culto será cristocêntrico. Isso quer dizer que não haverá espaço para o quê? Para shows de pastores e músicos na igreja. O sermão ele vai girar em torno do assim diz o Senhor e não do eu. Não haverá a profissionalização ministerial que faz com que as coisas elas não girem em torno de Deus, mas em torno da igreja, fazendo inclusive com que a igreja seja um ídolo no coração dos crentes. Então, você não terá um ministério profissional. Você terá cuidado de não agir com impiedade quando você adorar a Deus. Você deve se lembrar que nós não estamos na posição de controle quando tratamos com Deus, mas Ele está. Então você não vai dar ordens a Deus, você não vai decretar coisas a Deus, Deus não estará sobre o seu controle, mas você é sobre o controle de Deus. Então isso vai fazer com que você não faça exigências a Deus, murmure contra Deus, controle Deus, torça a Deus à sua vontade, determinando inclusive os padrões da tua adoração.
Mas há uma terceira implicação prática para nós. Irmãos, nós temos comumente feito votos precipitados. E antes de entrar propriamente nessa aplicação de votos precipitados, aonde eu quero chegar nessa manhã, porque eu vou fazer um específico para a nossa igreja, é impressionante quando a gente faz, aí eu vou pegar de uma maneira geral, é impressionante que alguns fazem votos e dizem assim, Senhor, eu estou precisando disso, eu tenho uma necessidade a ser atendida. E aí Deus faz o quê? E eu quero dizer para o Senhor, Pai, faz isso, olha, eu reverencia a Deus, parece que está reverenciando a Deus, e Deus vai e faz o quê? Deus lá cumpre a promessa. E a primeira coisa que ele faz é pegar o item da promessa com o qual Deus abençoou, e ele o volta contra Deus. Eu me lembro de um irmão que fez uma promessa ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu não vou faltar à tua casa, porque com moto eu não tenho condições. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eles correm riscos. Então, com um carro, eu tenho a plena convicção, Senhor, que eu não vou faltar culto na igreja. Isso é uma promessa que eu faço diante do Senhor. Me dá um carro, Deus vai dar o carro. Primeira coisa que ele faz, Senhor, a gasolina está tão cara. Oh, miserável. Mas, irmãos, pensem no casamento. Nós fazemos votos para vivermos juntos com o marido, com a esposa, até que a morte nos separe. Não é assim? E quantos votos matrimoniais têm sido o quê? Quebrados. Há casais, irmãos, casando na igreja e um mês depois estão quebrando o voto. Lembram quando eu falei lá atrás, a gente pregando aqui em Eclesiastes, que o homem muitas vezes se parece a quê? A animais. Há casais que estão casando e um mês depois parecem o quê? 2 onças. Quebrando votos. Quando nós apresentamos os nossos filhos para o batismo, nós fazemos o quê? Voto. Instruí-los, trazendo à casa do Senhor, conduzindo-os no discipulado. Quando nós estamos precisando de algo, a questão também aqui é a necessidade. Irmãos, a necessidade, ela nos acompanha a vida toda. Aí a gente vai e é rápido para fazer o quê? Um voto para o Senhor. Votos particulares. E muitas vezes nós estamos feito o quê? Não cumprimos. Mas deixa eu fazer aqui uma aplicação importante para a igreja. Que é o cerne de uma preocupação dos líderes dessa igreja. Irmãos, quando nós fazemos votos aqui na igreja, sendo recebidos em nossa pública profissão de fé, muitos têm feito, sabe o quê? Quebrados facilmente. Quebram com extrema facilidade. E qualquer motivo, irmãos, é um motivo para deixar a igreja se insurgir contra o conselho, sem ao menos considerar que grande erro é mentir para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou ler para vocês a Constituição da igreja como parte aplicativa. Porque se tem uma coisa na qual os crentes são negligentes, é que eles não conhecem a Constituição que os rege. E aqui diz que os deveres dos membros da igreja, quando fazem a sua pública profissão de fé aqui na frente, conforme o ensino e o espírito do próprio Cristo, é viver de acordo com a doutrina e a prática da palavra de Deus. Segundo, honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. Terceiro, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Irmãos, participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Mas pastor, eu não concordo com a escola bíblica dominical porque ela não está na Bíblia. Mentiroso. Mentiroso. Se você não consegue penhorar a sua palavra e honrar o seu voto, é melhor você sair da igreja. Ou você cumpre o que você disse. Porque escola bíblica não é uma heresia. É um elemento extremamente importante na igreja.
E se você não vem, você negligencia isso e você é mentiroso. Porque uma das maneiras com as quais você vai adorar a Deus com verdade é entrando por aquela porta com o desejo de manter a sua palavra e os seus votos a Deus. Porque se você não deseja isso, fica em casa. Há outros que ficam dando desculpa para sair da igreja. E isso muito em razão, sabe do quê? De se cultuar a homens, de se cultuar a pastores. Ídolos no coração. Quebram o voto por causa de ídolos no seu coração. Se esquecem de tudo aquilo que a igreja faz por eles. Financeiramente, moralmente, com suas orações, com facilidade quebram a sua relação com a igreja. E eu vou logo avisando aqui de púlpito para os irmãos desta igreja. Só há um elemento que deve tirá-los daqui. É se um dia eu ou algum presbítero desta igreja ou o conselho consentir com uma heresia. Caso contrário, o seu lugar é aqui. O seu lugar de culto é aqui. O seu lugar de adoração é aqui. O seu lugar de trabalho é aqui. O seu lugar de reverência é aqui. É a esta igreja, a qual você prometeu e votou. Temos que parar de ser menino. Isso é lícito. E mais do que isso, a gente pode colocar a mão na sua vida sim. Eu posso ir à sua casa e posso cobrar isso de você sim. O presbítero pode ir à sua casa e cobrar isso de você sim. Porque lá no Velho Testamento é assim, no Novo também é. Eu, como pastor e o conselho dessa igreja, podemos exigir que vocês cumpram os votos? Sim, doa a quem doer. E eu faço. Então não se faça de doido. Meu irmão e minha irmã, concluo dizendo, tema a Deus. Lá. Tema a Deus. Se você é um membro dessa igreja que tem sido irreverente, mude o seu comportamento. Não tem outra coisa para você fazer. Você é de um jeito, pela palavra você muda o seu comportamento. Quando o Senhor te chama para adorá-lo, obedeça. Por quê? Irmãos, isso é um grande privilégio. E por quê? Eu vou dar só um argumento. Jesus Cristo, não é isso que nós sustentamos? Cristo não morreu por todos. Por si só, isso já é uma bênção para nós. Se ele morreu por você, obedeça. Atenda, é um grande privilégio você estar na presença dele. Fazer a sua vontade, trabalhar para ele, ouvir, falar moderadamente, cumprir o seu voto. Isso é um privilégio, não é um peso, é um privilégio. Então reverencie. Mas como eu não avalio corações, como eu não conheço o interior de ninguém, como eu não sei todos os que estão aqui nessa manhã, talvez achem descrentes no meio de vós, e meu apelo é que para que você não se estribe, não se confunda nos teus próprios pensamentos. Perceba que todos aqueles que rejeitaram ouvir e considerar as palavras de Deus, a Escritura diz, já foram julgados e estão condenados. A minha pergunta é, você é um deles? O meu desejo para o seu coração e para a sua vida é, receba a palavra de Deus, perceba a ênfase do pregador nesse texto. O Senhor está te chamando ao arrependimento nessa manhã para adorar aquele que é o único Deus Todo-Poderoso por meio do Senhor Jesus Cristo e a este crucificado. Então venha a Ele. Todos nós. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, imprime em nosso coração a reverência. Nós somos mais
culpados do que todos aqueles que não conhecem esses princípios. Nós os conhecemos. Isso não é a primeira vez que nos é pregado o Senhor. E nem será a última. Mas nos corrige, ó Deus, na nossa irreverência, no nosso comportamento falho, ó Deus, diante do Senhor, nas nossas ações falhas, pecaminosas diante do Senhor. Nos aproxime, ó Senhor, de Ti com o Teu santo padrão. E que haja de fato, ó Deus, a disposição em cada um de nós de ouvir, de considerarmos, ó Deus, as nossas palavras com muito cuidado e com muita sabedoria, de cumprirmos, ó Deus, os nossos votos, de temermos ao Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que para isso nós precisamos da ajuda do Senhor. E obrigado porque nós não estamos sozinhos. Nós não recebemos apenas a instrução. E muito obrigado por isso, Pai. Mas pelo Espírito Santo, o Senhor nos dá plena capacidade e habilidade, Senhor, para a obediência. O Senhor não exclui a nossa responsabilidade diante disso. Tanto é que o Senhor nos chama ao arrependimento. Então, meu Deus e meu Pai, que consideremos as Tuas palavras nessa manhã, Senhor, e que mudemos a nossa atitude. Que possamos mais ainda, ó Deus, em tais mudanças, glorificar o Senhor, adorar o Senhor, como condiz aos santos. Em o nome de Jesus. Amém.